Começa essa aula. Agora nós vamos fazer aqueles docinhos lindos ali banhados em chocolate. Então a gente vai utilizar as mesmas massinhas que nós já fizemos. Então a massa pode ser a massa de chocolate branco, pode ser a massa de leite em pó, aquela primeira que nós fizemos no dia de ontem, a massa com achocolatado. Então a gente pode usar a branca ou qualquer uma e a de achocolatado, porque a gente vai fazer recheado, né? Então vai ser uma massa recheada com a outra massa e com uma fruta da preferência de vocês. Eu escolhi aqui a avelã. Tá bom. Eu vou ler os ingredientes e a gente já começa a fazer, tá bom? Legal. Então vamos lá. Para fazer os docinhos recheados e banhados, vamos precisar de uma receita da massa de leite com achocolatado, uma receita da massa tradicional de leite em pó, 30 avelãs torradas e sem pele, 250 gramas de cobertura fracionada sabor chocolate ao leite, meia xícara de chá de leite em pó e flores modeladas de leite em pó. Isso, que foi a que nós fizemos na aula anterior, né? Tá bom. E nós modelamos aqui com o silicone. Tá, então coloquei avelãs aí na lista, mas vocês não precisam usar só avelã, tá? Porque de verdade ela é uma das frutinhas que dão mais trabalho, né? Tá bom. Porque a gente tem que torrar e tirar a pele. Mas tem outras, ó, que já vem prontinhas, já está pronta para o consumo, como a castanha do Pará, as nozes, o amendoim que a gente já compra torradinho, né? Claro que tudo sem sal. Essa aqui, ó, castanha de caju, também sem sal. E as amêndoas, só que a amêndoa também, a gente vai ter que tirar a pele e torrar um pouquinho, né, para ficar mais crocante, tá? Então qualquer uma delas aqui a gente poderia usar nessa receita como recheio. E só funciona com oleaginosas ou eu poderia colocar uma fruta seca? Pode ser uma fruta seca também, né? Pode ser um damasco, ameixa, damasco, né? Tá bom. Frutas que não soltem líquido, né? Não solte água. Bom, então a gente vai começar aqui pelas avelãs. Vou modelar os docinhos. Vou pedir para a Marlene derreter para nós aqui a cobertura no micro-ondas, tá? Então a gente vai usar a cobertura fracionada, que não precisa choque térmico. Tá bom. 30 em 30 segundos, potência média de novo, tá, Marlene? Por favor. Você pode colocar esse bol? Ela até riu, porque ela sabe, ela já sabe fazer, aí ela riu. Ela riu. Diga. Você pode colocar esse bol aqui para a lateral do leite em pó? Ou você vai usar agora? Esse aqui? Isso. Vou colocar para cá. Tá bom. Bom, então a gente vai modelar assim, ó, vocês vão escolher. Se quer colocar a escura por dentro, por fora, aí vai do gosto de vocês, tá? Então assim, ó, a gente vai pegar uma porção de massa, abrir, rechear, modelar. Tá? Tenta fazer as bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho. Recheia e modela. Recheia e modela. Então o recheio já está em andamento aqui. Agora eu vou pegar da massa escura. Abre a bolinha na palma, assim, na ponta dos dedos. Se estiver grudando, pode pôr uma luva ou untar a mão com manteiga. Abre, coloca outra bolinha e fecha, esconde e modela. Fácil de fazer, né? Facílimo. Esse aqui também, se vocês tiverem com tempo, vocês podem deixar essa bolinha descansar um pouco para que fique mais firme, né? Para aguentar o banho ali na cobertura morna, tá? Porque a cobertura não vai sair muito quente, ela vai sair morna ali do micro-ondas, tá? Tá bom. Mas se ela tiver mais sequinha, vai aguentar bem o banho. Eu vou aproveitar e passar o rendimento e durabilidade dos docinhos, tá bom? Pode falar. Olha, o rendimento são de 30 unidades, aproximadamente, e a durabilidade são de 15 dias em temperatura ambiente. Isso. Porque aqui a massinha a gente já falou bastante dela, mas aqui a gente tem um elemento a mais que é a fruta. Mas essa fruta, de verdade, ela dura mais que o doce, né? Então, sim, a durabilidade de uma oleaginosa é muito grande. A gente tem uma dúvida aqui, do chat, da Sim, Kátia Maria Batista. Várias pessoas perguntaram, na verdade. O bolo coberto com essa massa de chocolate pode ir na geladeira depois de pronto? Na geladeira a gente vai ter o problema com a umidade quando o bolo sair da geladeira, né? Ele pode melar por fora. Mas ele vai melar e depois ele vai secar. Se o ambiente estiver seco, ele vai secar. Aí ele vai ressecar de novo. Então, ó lá, modelamos aqui as bolinhas, ó. Se quiser colocar para esse lado daqui. Tá, eu vou tirar esse aqui para não atrapalhar aqui a visão. E aí, Marlene, como é que estamos aí com a cobertura? Aí, minha gerente do micro-ondas, bonita.
Marlene pilotando micro-ondas aqui pra gente. Então pronto, aí aqui a gente vai banhar aqui na cobertura fracionada. Vou tirar esse aqui. Bom, então a gente pode banhar e rapidamente jogar lá no leite em pó, ou a gente pode banhar, deixar esse doce começar a cristalizar e depois jogar no leite em pó. Ou, se o doce já secou, joga no leite em pó do mesmo jeito. O que vai acontecer? Se eu banhar e jogar lá, eu vou ter mais leite em pó grudado. E ele pode deformar um pouquinho o doce porque a cobertura está mole ainda, né? Então, eu gosto de colocar aqui, quando eu percebo que ele está querendo começar a secar, que ele começa a perder o brilho, eu tiro daqui e jogo lá. Tá? Para a gente não ter um acúmulo muito grande de leite em pó. Tá bom. Então, nós vamos fazer assim, ó, pega uma colherinha, um doce de cada vez, tá? Isso aqui está morno, né? Se a gente joga vários aqui dentro, eles podem derreter lá dentro. Então você vai banhar e colocar no leite em pó. Isso. Eu vou deixar aqui um pouquinho, Jean. Ó, tira um pouquinho aqui do excesso. Tá. E vou deixar aqui um instantinho. Ok. Tá? A gente percebe que ele está começando a cristalizar porque ele perde um pouco do brilho. Mesmo que ele cristalize completamente, fica bonitinho também. Mesmo assim, o leite em pó ainda gruda bem. Olha essa imagem, Silvia. Ai, como a gente sofre, né, nessa confeitaria. O outro curso, Jean, que você está, como você mesmo disse, né, você está estreando. O outro curso não foi na confeitaria que você fez? Foi salgado, não foi? Foi salgado, foi Roberto Kiss. Tá, então esse é o primeiro curso que você faz com doce? Isso, inteiro, completo, é. Então. Tô aqui sofrendo. Pois é, então o sofrimento está só começando. Te prepara, que a tendência é piorar. Pode colocar pro lado de cá. Isso, cá? para ele não ficar na frente. A tendência é piorar. Deles. Mas você daqui a pouco tá já um confeiteiro de mão cheia. Assim eu espero. Porque de tanto ouvir a gente falando e repetindo e acompanhando, né, os passos, a gente acaba aprendendo mesmo só olhando assim. Com certeza, várias coisas a gente vai aprendendo. Sim. Então aqui, ó, o doce ele não está seco ainda, mas ele já começou a perder o brilho. Então aqui, se eu colocar o dedo, eu vou colocar o dedo para vocês verem, ó. Ele está grudento, tá vendo? Olha, então ele não está seco ainda. Nesse ponto aqui é ótimo para jogar lá dentro do leite em pó, porque ele vai ficar, ó, fica bem bonitinho, ó, não fica muito acúmulo. O doce fica bem redondinho, bem bonitinho. Então, banha 1, 2, 3, passa no leite em pó, depois banha mais alguns, passa no leite em pó. Pode perguntar, Rosana. Silvia, se você não quiser a opção de banhar, você pode simplesmente, depois que você fizer as bolinhas, passar no leite em pó? Sim, pode, vai ficar gostoso também. Vai ficar bem gostoso também. E menos trabalho, né? Também. Mas aqui a gente vai ter, colocando aqui, né, nesse caso, a gente vai ter texturas muito bacanas, né, para doce de adulto. A gente tem uma casquinha crocante, a gente tem já o gostoso aqui do leite em pó, a gente vai ter a casquinha crocante ali da cobertura de chocolate, aí a gente tem 2 camadas de uma massinha leve, né, gostosa, e o crocante lá da fruta do centro, né? Então é doce para adulto mesmo. Se for para criança, eu só tiraria a avelã do centro, porque já não é muito para o paladar infantil, né? Agora a gente vai colocar aqui, ó, um pouquinho da cobertura aqui por cima, ó, usar ela como cola, para colocar a decoração que foi a flor que a gente fez na aula anterior. Suja aqui um pouquinho. E esse doce fica muito lindo para caixinha também, para presente. Para presente, para lembrancinha da festa, né? O pessoal usa dar docinhos para os padrinhos, né? Então imagina, uma caixinha, até coloquei ali no nosso mostruário. Uma caixinha de acetato, né? Isso, não, é de vidro. É de vidro? Vidro, olha. Linda, né? Linda. Eu encontrei essa caixinha de vidro, você vê, eu gosto muito de garimpar coisas em lojas que não são de confeitaria. Eu achei numa loja que vende artigo para floricultura, a caixinha de vidro. Sim. E eu achei o máximo, né? Porque para você dar de presente para um convidado é muita coisa, mas para os padrinhos, né? Fica bem bacana. Agora vamos ver aqui uma forminha bem bonita para a gente colocar esses docinhos. Isso que eu ia te perguntar, que tipo de forminha que eu posso colocar esse docinho? Mais bonita que vocês tiverem. Porque a forminha também, ela valoriza o doce, né? Então aqui, ó. Olha que charme.
Quando chega na hora de comer os docinhos da festa, é aquele salve-se quem puder. Corre, porque eu tenho que pegar pelo menos um desse, né? Às vezes a gente nem come, né? A gente quer para ver do que é feito, para ver como é feito. Olha lá, que charme isso. Lindo, né? A forma valoriza o doce também. Tá? Incrível. E o bom, assim, é saber que o que está ali tão bonito também é gostoso. Né? Que é o tema do nosso dia de hoje, né? Exatamente. O bonito que também é gostoso. Porque doce de festa tem muito isso, né? Às vezes a gente vê coisas muito bonitas e aí quando você vai comer, não tem não diz nada, né? Sim. O que eu estou enxergando não tem nada a ver com o que eu estou comendo, né? Então, o doce que é bonito, ele tem que também ser bem gostoso. Com certeza. Vou limpar aqui para a gente ir para a próxima. Me conta, atendeu sua expectativa? Você que estava ansiosa pelas flores, pelos doces para festa de adulto, me conta. Superou as expectativas. Maravilhoso. Nossa, tem nem palavras. Muito e aí, vai investir num molde de silicone para fazer as rosas? Com certeza, vou, porque eu não tenho. Muito bom mesmo. E fica lindo, né? Com certeza é um belo investimento, Sim, ferramenta uma mesmo, ferramenta, como você... necessária, realmente. Com certeza. Tá, então assim, vou aproveitar já o gancho dela ali. Se você não tem, enquanto não encontrar o molde, a gente vai modelar à mão, tá? É mais demorado, mas também fica muito bonito. E aí, você e o pessoal que está em casa também assistindo, a gente tem que ter esse olhar. Eu vendo pão de mel, né? Que nem você vende pão de mel. Mas eu não posso ficar sempre oferecendo só a mesma coisa, né? Porque uma hora cansa, uma hora o cliente já sabe que faz uma coisa, um doce gostoso, ele quer outras alternativas e quer comprar com você. Porque você já é uma referência de alguém que faz coisa boa. Então, a gente tem que sempre estar procurando coisas diferentes para oferecer para o nosso cliente. Aumentando, né? A gente chama isso de mix. Aumenta o teu mix de produtos para oferecer, que é bem válido. Vamos fazer aquela rosa bem bonita? Vamos fazer as rosas? Vamos, Enquanto né? isso, então, eu vou lendo os ingredientes para a gente fazer a modelagem da rosa, tá bom? Isso. A gente vai precisar de massa verde, vermelha, rosa ou natural, amêndoas sem pele e torradas quanto baste. Isso aí. Tá, essa então rosa que você vai fazer é a rosa do kit ali em cima, né? Isso mesmo. Tá bom. Vai, então, vamos ver aqui. Ó. Tem um cortadorzinho aqui, redondo este. Preciso do saquinho. Então, nós vamos fazer assim. Ó. Vou fazer a folhinha primeiro, para a gente acomodar a rosinha em cima dela. Então, eu vou abrir aqui ó, a massa com o saquinho. Aí a gente pode usar aqueles cortadores, né? Que eu já usei um que é da florzinha, mas aí a gente tem um outro que é da folha. Cadê? Aqueles que estavam aqui, aqueles cortadores lá. A gente tem uma pergunta aqui da Josélia Maria Ramos, se com essa massa ela pode fazer surpresa de uva. Eu imagino que ela queira usar... Nossa, que delícia! Pode ser? Sim, aí ela vai substituir só a avelã. Tá. Surpresa de uva, né? Então a uva, depois a massinha de leite em pó ou a com achocolatado e depois o banho de chocolate, ó. Mas aí a durabilidade cai bastante, né? Não, a uva dura bastante. Dura bastante? A uva dura muito. Pode fazer sem medo, pode manter a mesma validade. Aí, só quando vocês forem usar a uva, vocês não arranquem o cabinho, né? Que eu disse, o engaço. Vocês cortem com a tesoura, porque aí não fica soltando líquido dentro da massa, tá? Tá, então aqui, ó, para fazer a folha, a gente pode usar um cortador, né? Deixa eu usar aqui com plástico para não grudar. Cortadorzinho de folha, para fazer as folhas da rosa. Porque isso aqui a gente pode também usar já como uma base, que fica bem bonito. Marlene, enquanto isso, você pode ir colocando os doces que a gente já fez numa base, por favor? Isso, numa bandejinha, né? Deixa eu mostrar um outro de fazer folhas aqui, ó. Isso aqui é outro molde de silicone, ó, que bacana. Ele é uma folha. Aí esse aqui eu não preciso nem cortar a folha, eu só faço assim, ó. Faço a bolinha, faz a coxinha, acomoda ela aqui, pega outra peça, prensa. Olha. Aí a gente tem folhas diferentes, né? Aí pode fazer de vários tamanhos, ó. Deixa eu fazer ela pequenininha. Bolinha, coxinha, coloca ela aqui dentro do molde. Tá. Segura aí um pouquinho, que a câmera tá chegando, ok. Qualquer tamanho. Tá. E aperta. Pressiona. Aí fica bem natural, né? Ela ganha uma forma, né? Um movimento. Ela ganha um movimento, isso legal. mesmo.
Tá, então aqui, ó, para fazer a rosa, a gente vai fazer assim, ó, vai abrir a massinha, também de novo entre os plásticos. A gente tem uma pergunta aqui da Fabrícia Tavares. Na massa de chocolate, pode usar o chocolate ao leite no lugar do chocolate branco? Pode. Aí ela vai ter um ganache de chocolate ao leite e vai ter uma massa escura. Escura. Isso, mas vai ficar uma delícia, hein? Tá bom. Tá vendo como a turma já liga uma coisa com a outra? Já, olha só, a gente já vai inventando outras opções de massa, né? Que Tô show. gostando de ver. Criatividade não pode parar, né? Não, você vê? Quando a gente vê, o pessoal já está até mais, já pensou até em mais coisas do que a gente. Tá, então aqui, ó, vou deixar o plástico aqui para a massa não grudar. Vou cortar assim, ó, 1, 2, 3, 4 pétalas de um tamanho menor. Vou cortar mais 5 pétalas de outro tamanho, um pouquinho maior. E mais algumas de um cortador um pouquinho maior ainda. Certo? Corta várias pétalas assim. Aí a gente vai pegar cada uma delas e vai bolear. Tá bom. A gente vai afinar as pontinhas para que a gente tenha uma rosa bem delicadinha, bem bonita. Tá. O que é essa base que você tem aí, Silvia? Isso aqui? É. Tá, isso aqui, essa coisa estranha aqui, que já vieram aqui perguntar se era um pedaço de doce de leite. Eu pensei também que era um pedaço de doce de leite. Não, isso aqui é uma esponja, um pedaço de esponja. E aí, como é uma esponja, a gente vai acabar a massa, como ela é grudenta, ela grudaria na esponja. Aí o que eu fiz? Eu peguei um saquinho desses que eu estou usando o tempo todo, desse aqui, ó. Aqui, ó, saquinho que eu usei para colocar o glacê real dentro ontem, lembra? E coloquei a esponja dentro, então ela fica lisa. Aí a gente vai fazer assim, vai pegar cada pétala dessa e afinar a pontinha. Mas esse é um belo pulo do gato, hein? Ah, sim, para não grudar. Tá, então você vai pegar cada pétala e afinar uma pontinha dela. Um lado, né, a metade da pétala. Quem trabalha com pasta americana pode usar esse truque aí também, da sim, esponja? Pode, né? Sim. Porque muita gente não consegue encontrar aquele, ou é muito caro, né, aquela ferramenta, às vezes quer usar com EVA, EVA não pode usar, e essa aí é uma ótima alternativa. Porque é só uma base fofinha, né, para a gente poder ter onde modelar. Agora com a pasta fica até mais fácil, né, porque a pasta ela não é tão grudenta quanto a massa de leite em pó. Essa aqui ela cola um pouquinho mais nas coisas, mas é assim mesmo, quem vai trabalhar com esse tipo de massa, meio que vai se acostumar com isso, né? Vai achando o seu jeitinho de fazer as coisas. É assim mesmo, a gente vai se adaptando com o que tem. No curso de bolos clássicos mais vendidos, né, que a gente já está pensando aí também numa nova edição, para montar bolo, nossa, eu fiquei meses assim, tudo que eu olhava eu pensava, nossa, dá para montar um bolo ali dentro. E eu sempre penso assim, às vezes a pessoa mora num lugar que não tem muita opção de loja, né? O lugar, às vezes, os lojistas às vezes não prestam muita atenção no que a gente precisa. E aí mesmo a gente falando, eles não providenciam tudo que a gente precisa. A gente tem que olhar em volta, deixar a criatividade falar mais alto e achar os objetos dentro de casa. Lei da adaptação, né? É isso aí, se adapta ao que você tem, fica reclamando não. Tá, então aqui, ó, vou modelando assim, uma de cada vez. Essa gordura que vocês estão vendo é da própria massa, né? Leite em pó tem bastante gordura, vocês viram um videozinho ontem, né? Quem está acompanhando o curso desde ontem, né? Viu Na nossa primeira aula a gente viu um vídeo de como é feito o leite em pó. Como é feito o leite em pó, ele tem bastante gordura, que ele é feito do leite integral, né? Então, e a gente misturou aqui outros ingredientes também que tem gordura, então esse óleo aqui é de todos os ingredientes. Isso é bom, porque o doce que tem muita gordura assim, ele dura bem. Gordura é conservante natural. Prontinho, agora a gente vai montar. Tá, você estava bolhando que é para dar uma forma, isso, para ela ficar mais delicadinha. Tá bom. Isso. Então, assim, ó, eu sugeri que vocês usem uma amêndoa para fazer o miolinho da rosa. Se não tiver amêndoa, não tem problema, tá? Eu vou fazer aqui, ó. A gente vai usar essa amêndoa para a gente ter um recheiozinho nessa rosa, né? Ó. Usa a amêndoa. Tá bom. Você envolve ela, isso? Isso, como se fosse o miolinho da flor. Se não quiser colocar... Isso, para a gente ver. Oi? Para a gente ver como que você envolveu. Ah, vendo? Entendi. Tá bom. É só para fazer um charmezinho, para a pessoa vai comer a florzinha, tem uma surpresinha lá no meio, né? Como a surpresa de uva, né? Que a nossa colega falou.
Nossa, Então, a câmera o tá nosso aproximando ali. isso. Ah, entendi. Não, então a Você gente envolve tem a aqui uma parte de surpresinha de avelã. Tá bom. Tá? E aí eu vou usar ela como um miolinho. Se não tiver, você vai fazer só assim, ó. Vai pegar um pedacinho de massa, fazer uma coxinha e envolver com a pétala, tá? Então, se não tiver amêndoa, faz uma coxinha assim e começa tudo do mesmo jeito. Agora eu vou pegando a parte que eu afinei e vou colando aqui, ó. E vai montando. Isso, e vai montando a tua nossa rosa. rosinha. Aí vocês viram que eu coloquei uma bandejinha de ovo aqui, ó. Isso aqui é uma bandeja de ovo, tá? Aqui na frente você colocou uma bandeja de... Isso. Ah, Porque entendi. quando eu terminar de fazer essa rosinha, ela vai estar molinha e ela precisa secar. E se eu deixar ela secar assim deitada, ela vai achatar, né? Vai amassar. Então a gente precisa de algum objeto côncavo para colocar ela para você descansar. apoiar. Isso. Se Ideal não que tiver... seja assim de plástico mesmo. Isso, porque lembra, plástico, no plástico a massa não gruda. Tá. Então é ideal que seja de plástico. Se você não encontrar a caixa de ovo assim, procura um outro objeto, ou então a própria caixa de ovo de papelão, só que aí você forra ela com plástico. Reveste com aquele Isso. plástico que a gente vem usando. Isso. Tá? Rô, ia perguntar alguma coisa, querida? Então, justamente você respondeu. Não há necessidade de você colocar um plástico em cima. Não, nesse aqui não precisa. Nesse No plástico a massa não gruda, pode ficar Ok. tranquilo. Tá, então agora fiz a primeira volta, vou encaixando aqui, ó, onde terminou uma, e vou encaixando a outra, ó, da pétala já maior, ó, tá? Já estou na segunda volta. Então, eu cortei 4 pétalas pequenininhas, uma está aqui no centro, outras 3 aqui. Agora eu vou começar a outra volta, ó. Uma pétala, 2, 3, 4, vou abrir essa aqui, 5. A gente vai intercalando as pétalas, ó. Aí vai sempre dando uma amassadinha nela assim para fora, para ficar mais natural, né, mais bonitinho. Se quiser parar por aqui já dá, né, porque já daria um bom docinho aqui, mas eu quero maior. Então eu vou com a pétala maior. E aí escondo bem lá a avelã. Quantas pétalas que você sugere? Aqui até dá a volta, né, mas geralmente assim, uma para o centro, mais 3 para enrolar ali para fazer um miolinho, mais 5, vocês viram que eu fiz aqui umas 5 mais ou menos, tá? Mas é até você conseguir fechar aqui a volta, tá? Aqui já, deixa eu colocar mais uma aqui, ó, tá? Lembra que isso aqui é um doce, né? Então a pessoa vai pegar essa rosa aqui, vai comer ela inteira e chegar lá no finzinho ainda tem uma surpresinha que é a amêndoa, olha que bonita que fica, né? Aí a gente já pode colocar, como isso aqui vai tudo secar, a gente já pode colocar as folhas aqui, ó, para ir secando junto, dentro da caixinha. Quando você tirar daqui... local que você vai apoiar. Isso, ó, quando você tirar daqui, ó, o enfeite ali, o docinho já está pronto. Ela vai colar, né, na folha, pronto, ó, aí já vai ficar assim, ó. Ela já vai assim direto para a forminha. Fica lindo, né? Tá lindo. E aí pode fazer botõezinhos também. Deixa eu mostrar uma que está sequinha. Vou lavar a mão aqui e vou mostrar uma sequinha para vocês. Tá bom. E eu Temos gostei que a gente perguntinhas? tem aqui na mesa uma sugestão de kit, né? Aqui bem na ponta tem uma caixinha cheia de rosas que tá lindo. E você pode montar para vender também. Mais uma sugestão que a Silvia traz aí pra gente. Isso. Deixa eu mostrar aqui uma outra. Olha aí que Olha lindo. aqui, ó. Uma latinha, ó. Isso aqui é também em loja de embalagem. E aqui eu coloquei açúcar cristal só para a gente fazer o fundo, né, para segurar. Mas você vê, aqui como isso aqui vai secar tudo junto colado, né, olha lá, você pode escolher assim, ó, caixinhas individuais, assim, olha que presente mais bonito, né, que a gente conseguiria dar aí para uma pessoa bem querida, né? Deixa eu fazer um botãozinho. Tem o tempo ainda? Fazer um botãozinho? Tem, pode fazer. Então tá bom. Vamos lá, fazer uma folhinha. Ai, amassei a folha. Ó, a gente tem uma pergunta aqui da Oba. Vanderlice Rodrigues. Diga, Wanda. Silvia, um beijão de Campina Grande. Oh, coisa boa! Tá longe. Ai, que vontade de ir comer Tá uma longe, mas tá tapioca. Comer o feijão macaça. Ai, coisa boa. Essa massa, dá para fazer laços? Se dá para fazer laços, dá, Isso. dá. Tudo que a gente faz com pasta americana, a gente vai conseguir fazer com essa aqui também. Tá? Dá sim. Se o Jean deixar eu fazer, eu faço. Se ele falar assim, temos que ir embora, tchau, até amanhã. Vou pensar um pouquinho, vou pensar. Eu perguntei se o Jean é a primeira aula, o primeiro de confeitaria, porque a gente está com umas ideias aqui, Jean, se der tempo,
Mas você vai ser a sua estreia como confeiteiro. Opa! Vocês não Será? acham que ele leva muito jeito para a confeitaria? A gente está pensando aqui. Acho que a gente tem que fazer o batismo dele aqui como confeiteiro. Você sabe que eu nunca fiz, mas eu cresci com uma confeiteira. Minha avó era confeiteira. Olha só! Então por isso que eu tenho um pouco as manhas. Então se está no DNA, Tá. eu vou te dizer que a Educar corre um grande risco de perder você como moderador e você se tornar um confeiteiro. Porque a confeitaria, ela tem isso, né? Ela é muito fascinante, assim, ela atrai pessoas de diversas áreas, né? Então, é bem fácil a gente começar na brincadeira e depois se encantar. Você sabe que quando eu comentei que eu ia apresentar esse curso, alguns amigos falaram, nossa, eu brincava com a massinha de leite em pó. Olha, você vê? E aí eu pensei, gente, eu não brincava com a massinha de leite em pó, mas eu brincava com a massa de pão, porque a minha avó fazia muito pão caseiro. E eu brincava, fazia os bichinhos com ela, jacaré, olha que legal. É. Que bacana. Então, quem sabe, sobrando tempo aqui, a gente te dá uma massinha para você brincar também. Oba! Tá, que é assim que começa, treinando mesmo, e vocês também, viu, turma? Em casa, a gente, sempre que tiver a oportunidade de treinar, treinem, porque não é no dia que a gente tem uma encomenda que a gente vai para a cozinha fazer teste. Então, a gente tem que treinar antes, tirar um confeitinho que estava grudado aqui. A gente treina sempre antes, né? E aí é onde, quando a gente está trabalhando assim, meio sem pressa, sem muita responsabilidade de entrega, é onde a gente cria as novidades, é onde a gente inventa receita, testa receita, cria modelos, é bem gostoso. Eu acho que você falou em algum curso, né, que não dá para ter medo do bolo, é o bolo que tem que ter medo da gente, não é? A gente é que manda. Já li isso em algum lugar, foi você que falou, não foi? Olha, eu não sei se foi eu que falei, mas eu sempre digo isso para quem está confeitando e para quem está dirigindo. Olha para o bolo, olha para o carro e diz, eu que mando, eu estou no comando. Isso aí, não pode ter medo da coisa. Isso mesmo. Tá, então aqui eu vou fazer um botãozinho para acompanhar ali a rosa, ó. Então agora eu não vou usar amêndoa, eu vou usar uma coxinha. Então eu pego um pedacinho de massa, transformo na coxinha. Aí eu venho aqui com uma massinha, ó, com uma das pétalas, envolve a pétala. Venho com mais algumas. Põe para cá, põe para cá. A gente recebeu uma mensagem muito legal da Vilma Haag. Opa, Vilma. Olá, sou de Curitiba, sigo sempre os cursos da Educar, gosto muito de confeitaria. A Silvia tem mãos de fada e o príncipe está aí do seu lado. Muito obrigado por tudo que tem aprendido. O meu cardápio fica cada dia melhor. Olha, que legal. Que show, obrigado pelo carinho, Vilma. Príncipe, olha, já tá virando. Olha só, tá vendo? Tô ganhando um apelido aqui. Daqui a pouco eu venho de coroa. Que bacana. Jean da confeitaria. Então, vamos lá, vou fazer mais uma voltinha aqui, ó. Então, esse aqui eu vou fazer, fiz só o miolinho, mais 3, vou colocar mais 5. Então, ela vai ficar um pouquinho menor do que aquela ali, ó. Então, é uma florzinha que não abriu ainda completamente, né? Aí, vou colocar essa aqui já dentro, dentro de uma forminha pra gente ver também. Pode pegar, para mim, uma forminha daquela... Isso, Silvia, você tem alguma dica de produção em série para essas rosas? De produção em série, é assim, ó, se a gente vai, como a massinha ela resseca, a gente tem que cuidar, né, para não deixar ela aberta, porque vocês viram aqui, ela tem que ir colando, né? Uma pétala vai colando na outra, a gente não está passando água, não está passando nada. Então, é sempre assim, ó, pode modelar as pétalas antes, mas aí a gente sempre vai deixar coberta. Então, vamos lá, vou fazer em série, aí eu vou abrir a massinha, vou cortar as pétalas, né? Aí você vai modelar, bolear tudo direitinho, aí vai deixando assim, ó, tudo coberto com plástico, ou seja, se ela está com plástico, ela não seca. Aí a gente vai poder depois montar sem precisar ficar pincelando água. Olha lá na forminha que linda que fica, ó. Linda. Capricha na forma, que aí a gente... Maravilhosa. A Suelen Marcela dos Santos, ela pergunta se esse docinho pode rechear com aquela pasta de avelã, creme de avelã. Se a massa... Se esse docinho eu consigo... doce, rechear com a pasta de avelã. Nunca fiz com a pasta de avelã, mas eu acredito que, como ele é molinho, seria difícil de colocar dentro da massinha, né? Acho que é difícil de modelar. Modelar depois, né? Mas faz o teste. Pode ser que misture a massinha com o recheio. Talvez, eu não sei, eu nunca fiz o teste para ver se a massa de avelã congela.
Mas vamos pensar juntos. De repente, se colocar, faz o teste aí na sua casa, tá? Põe a massa de avelã num saco de confeitar, faz umas pitangas e bota no congelador. Congela e vê se... Tenta, né, congelar. Não sei se ela congela bem. Porque às vezes tem algum ingrediente dentro desse creme que não permite congelamento. Tá, se você tem uma pedrinha ali, uma peça de chocolate mais firme, aí você vai conseguir colocar a massa por fora, né? Porque imagina assim, ó, se eu abrir essa massa e colocar um creme de avelã, pode ser que na hora que eu for fechar, eu não consiga fechar direito, né? Fique escapando. Nunca fiz esse teste, mas tenta, porque... Como eu tô muito bonzinho, você pode fazer o laço, viu, Silvia? Ah, olha lá, nada como pedir, né? Vocês viram como vocês mandam aqui? Vocês não sabem o poder que vocês têm. Bacana, vamos lá. Deixa eu pegar uma massinha que está bem boa de modelar aqui. Que a massa também tem isso, né? A gente vai vendo algumas, às vezes elas estão com um ponto melhor pelo tempo que ela foi feita, também tem isso. Deixa eu pegar uma que está bem boa de modelar aqui, dessa mais fresquinha. Deixa eu ver aqui. Às vezes a massa está mais durinha, mas aqui, ó, essa aqui acho que está boa de modelar. Quero saber da Rosana aqui. Primeiro eu perguntei se ela ia investir num molde de silicone. E agora, que não tem molde de silicone? Gostou mais? Preferiu? Como é que tá? Gostei muito. Eu vou fazer dessa forma por cima dos meus doces, na casquinha de chocolate. Que eu faço que também. legal. É uma variação, né? Isso. Pode mandar um pra mim depois. Isso Tá bom? aí. Vou aceitar. Isso aí. Deixa eu pegar um plastiquinho, Marlene, desse aqui ainda tem aqui? Silvia, Não, uma aberto, coisa bem assim, legal que a gente notou quando a gente chegou aqui no estúdio, que os pirulitos de ontem, Ah, eles é mantiveram verdade. o brilho, né? Isso, é verdade. Vou pegar outra massinha aqui. Que isso aqui Vamos também ver, serve. gente, aqui, ó, aqui na frente na mesa, os pirulitos que a gente fez ontem da vitrificação, eles mantiveram o mesmo brilho de quando a gente fez. E tem um truque, na verdade. Tem um truque. Isso, os de cima, os coloridos. Isso. Isso. Tá, então esse caramelo, né, que a gente comentou ontem, que ele pode durar até 2 horas, né, assim, é um caramelo frágil, né, que pode derreter rapidamente, ele se manteve assim porque a gente deixou ele embalado em plástico. A gente tem aqui, posso mostrar? Isso, pode, por favor. Ó, aqui, gente. Deixa eu Tenho só lavar aqui a mão o jeitinho que a Silvia deixou embalado o caramelo para ele não perder essa vitrificação e ele não melar. Então você pode fazer a vitrificação, embalar e aí entregar. Isso. E a durabilidade é até durar esse caramelo, né? Isso, tá? Porque quando o caramelo... pode desembrulhar ele já. Desembrulhar ele, isso. Desembrulhar ele que a gente vai ver que o plástico gruda, né? Claro, que é calda de açúcar. Ó, gente. Tá? Fica bem Manteve bonitinho. o brilho. E aí também assim, né? Se você não quer esse trabalho de ter que ficar desenrolando o pirulito, já faz ele, já pensa numa embalagem para ele, né? Sim. Acabou de vitrificar, né? De fazer o banho na calda. Aí a gente espera esfriar direitinho, já põe num saquinho, né? Um saquinho de celofane, faz o lacinho, bem bonitinho, igual a gente compra às vezes maçã do amor, né? Tá? Então aqui, turma, ó, abri aqui a massinha. Agora eu vou cortar com uma carretilha. Será que eu tenho uma carretilha aqui? Tenho. Só relembra pra gente, essa é a massa que a gente fez hoje. Isso, com a massa, chocolate. essa aqui, ó, a massa com chocolate, ó, que ela está num ponto bem bom, né? Porque a gente, pelo tempo que a gente está aqui, ela descansou. Então ela ficou num ponto excelente para fazer isso aqui. Com o plástico em cima mesmo, ó, já vou cortar aqui uma tira de massa. Vou cortar aqui uns pedacinhos aqui para fazer uma pontinha. Então com esse maior aqui, ó, esse retângulo maior, eu vou dobrar para cá, dobrar para cá. A forma de ovo a gente pode tirar? Pode. Tá bom. Ó, vou amassar aqui no meio, ó. Vou pegar uma tirinha dessa aqui, um pedacinho desse aqui, vou fazer aqui no centro. E esse aqui, esse pedacinho aqui, a gente faz as pontinhas do laço. Então assim, né, a gente tem que, vocês devem perceber que a massa é mais grudenta, ela não dá aquele acabamento, né, aquela perfeição da pasta americana, porque são massas diferentes, né? A pasta americana não gruda desse jeito.
Mas é muito possível de fazer, né? Olha lá o laço para vocês que pediram. E testa, né? Vai se aperfeiçoando. Se você não testar, não ficar treinando... Isso mesmo, é isso mesmo. Tentativa e erro, tentativa e acerto, é assim mesmo. Confeitaria é essa loucura toda. Aí, o lacinho, tá vendo? Dá para colocar em cima do cupcake, em cima de um bolo. Dá para comer só o lacinho desse jeito mesmo, né? Então, dá para inventar coisa. Tá ótimo. Tá? Deixa eu aproveitar, eu ainda tenho 1 minuto, tem, 2 tem. minutos, 3 minutos, 5 minutos. O que você quer aprontar, Silvia? Eu quero mostrar esses cortadores aqui para vocês, ó. Que eu falei para vocês de molde, né? Isso. Molde. Mas existem também cortadores. Marlene, Certo? se você quiser pegar esses bols e colocar lá de volta, acho que é da próxima receita. Deixa eu mostrar para vocês isso aqui, ó. Porque na próxima aula a gente vai falar de pintura, né? Nós vamos fazer pintura. Isso, a gente vai E eu fazer quero os mostrar para vocês isso aqui, ó. Né? Porque agora vocês já sabem que dá para fazer quase tudo que a gente imagina com essa massa. Olha isso aqui, ó. Não é molde, isso aqui é um cortador. Cortador de biscoito. Ah, que legal. Olha, que bacana, né? Assim, em formato de coração. Olha esse aqui, que bacana para a gente fazer para o pessoal que toca, ou para uma adolescente, que às vezes a gente vai fazer uma festa, não sabe muito bem um tema, né? Deixa eu abrir mais um pedacinho aqui. Ó, que bacana. Aí com plástico também para a gente não grudar. Opa. Aqui, ó. Deu para ver direitinho ali? Tá ótimo. Tá vendo? Aí a gente tira aqui. Uma espátulazinha para mim, aquela de pontinha fininha, Marlene, aquela de cabinho preto. Acha ela para mim, que ela ajuda bastante a tirar daqui, ó. Tá, aí isso aqui, se vocês forem cortar, vocês vão deixar secar, tá? Tudo tem que secar. Ainda mais uma peça delicadinha dessa, tá? Então deixa secar. Secar aberto mesmo, tá? Tá. Deixa eu cortar uma outra aqui, ó. Eu posso fazer em cima do papel manteiga esse, né? Ou não? Não, o papel manteiga vai grudar. Vai grudar? Sempre em cima de plástico, Plástico, ou do tapete tá. de silicone ou no plástico. Aqui não deixa muito fininho, né, para não Ó, a ficar Maria uma Cristina peça... Pereira de Araújo, ela fala assim: já assisti outros cursos da Silvia, foram excelentes, mas esse está show, parabéns. Querida, eu também tô achando obrigada. um show. Obrigada. Olha lá, que bonitinho. Pombinha da paz, né? Aí esses cortadores aqui são interessantes assim, né? Porque às vezes a gente olha para eles e não faz ideia do que dá para fazer com molde com cortador. A gente olha assim, tá, mas onde é que está a asa? Como é que é a asa? Aí de novo, né? Aquela sugestão de você dar aquela corridinha lá na internet, escrever desenho para colorir e o personagem, o formato que você quer. Uhum. Um outro aqui, ó, que eu achei bem fofo esse aqui. Deixa eu botar mais massa aqui para ficar mais maiorzinho. Lembrancinha de 15 anos. Lembrancinha de festa de 15 anos, né? O vestidinho. Fica bem bonito. Então, por isso que é tão difícil a gente colocar, às vezes, rendimento, né, numa receita. Coloquei para vocês lá como rendimento o peso da massa, né? Porque, imagina, né, com essa variedade de temas, é bem difícil a gente dizer, olha, vai render tantas peças, né? Mais um pouquinho. Marlene, se você puder colocar num pratinho pra gente um pouquinho dessa massa que a Silvia fez pra gente experimentar. Ai, coisa boa. Eu estou louco para experimentar. Vamos lá, vamos provar. Silvia, e você sugere que fique no mesmo lugar que você corta, porque não, aqui se vai você amolecer, aqui né? se eu precisar tirar, ó, deixa eu só lavar a mão, senão vai grudar na minha mão. É isso tá. que eu ia perguntar. De repente faz em cima do plástico e aí retira o plástico para não ocupar a bancada, né? Isso mesmo, aí você não ocupa ali a bancada. Coloque em outro lugar. Mas tem que ser um lugar plano, né? Para não acabar com a figura. Isso mesmo. Deixa eu mostrar esse aqui para vocês. Ó, que eu falei que às vezes a gente não entende direito o formato, né? Ó. Esse aqui, fiz virado para o outro lado.
Ó, esse é esse aqui, ó. Olha, Que lindo, né? lindo. Uma peça de decoração. Essa massa eu posso banhar com fondant também ou não? Essa de chocolate pode, só que aí a gente vai ter que, ela vai ter que estar bem firmezinha, assim, bem sequinha. Porque aí a massa que tem chocolate, ela fica um pouquinho mais frágil, né? Ao calor ali do fondant. Então aqui, ó, que vocês perguntaram, né? Aham. Ela solta direitinho do plástico, mas aí se você vai ter que deixar ela secar, já pode fazer aqui direto em cima do plástico para não ter nem que manipular. Né? Para não ter que tocar tanto, para às vezes ela não quebrar. Faz em cima do plástico, retira e coloca para descansar em Isso outro lugar, mesmo, né? olha lá. Ó. Então com um toquezinho, olha, você tem uma peça de decoração. Essa aqui já fiz faz tempo, ela está bem firmezinha. Segura um pouquinho aí pra gente, chegando a câmera. Olha só, gente. Uma roupinha de boneca, uma roupinha de princesa. Tá lindo. Né? Parece Então um biscoitinho, né? Isso, parece um biscoitinho. Isso Mas mesmo. quanto tempo, mais ou menos, para ela ficar nessa, assim, mais durinha? Aqui de um dia para o outro ela já fica. Nesse ambiente aqui, de um dia para o outro ela já fica. Se você tocar nas frutinhas que nós fizemos a modelagem de ontem, você vai ver, está toda sequinha, bem firme, assim, você pode manipular tranquilamente. E assim, ó, o mais legal é que, mesmo ela estando sequinha, ela fica bem gostosa para a gente comer. Né? Quando coloca na boca, ela desmancha na boca mesmo, ela estando bem firme. Ah, bom. certo. Tá, ó. Rosana, se você quiser ir experimentando, fica à vontade, tá bom? Enquanto isso, Silvia, você já testou o leite em pó zero lactose? Não fiz esse teste. Ah, tá. Porque a Não gente fiz tinha esse uma teste. pergunta aqui da Elaine Cristina de Souza. Ela pergunta se pode cobrir o bolo com a pasta feita com leite em pó zero lactose. Então, Tá, se eu você não- não, é, eu não não fez fiz- esse teste, é, é eu não bom ela fiz esse fazer teste. esse teste. De repente, conta aí pra gente, Elaine. Eu sei, a gente sempre joga o trabalho para vocês, já viram, né? Ah, eu não fiz, mas faz e compartilha com a gente. Importante. É importante. Deixa eu fazer aqui a pombinha para o mesmo lado que eu fiz aquela ali, para vocês entenderem o que foi que eu fiz com a asa dela ali. Tá bom. Tá? Porque também, né? Aí vai chegando o final de ano, a gente tem Natal, tem Ano Novo, tem algumas épocas assim que a gente, o que fizer vende, né? Então é bem bacana. Rosana, se quiser comentar o que você achou da nossa massa de leite em pó com chocolate Ah, vocês branco. comeram? Ai, fala mesmo. Maravilhosa, ela vai desmanchando na boca. Ah, é? Muito boa. Tô só esperando a brecha para experimentar. Muito também boa aqui, ó. mesmo. Experimenta aí, Gê. Não faça Superou vontade as não. expectativas, Silvia. A gente vai conversando aqui No enquanto ele vai sabor. comendo Vou ali, né? experimentar agora. É isso, faz isso, que é bem gostosa. Que delícia, ó. Muito bom. Isso. Tá, então deixa eu só mostrar para vocês aqui como foi que eu fiz, ó. Eu mantive, tá vendo aqui, ó, eu mantive essa asinha aqui, porque é o que eu disse, a gente às vezes pega um cortador assim, a gente não entende direito como é o cortador. Então o que que eu fiz? Eu tirei essa asinha daqui, ó. Deixa eu ver se eu tirei essa ou essa. Eu tirei essa, ó. Eu cortei, eliminei ela aqui, ó. Tá? Eliminei ela aqui. Aí eu peguei essa massinha aqui, ó, para botar mais um pouquinho. Fiz uma bolinha, uma coxinha e usei ela aqui, ó, para fazer uma outra asa aqui, ó. Tá? Então essa aqui a gente pode marcar assim, ó, como se tivesse separada, né? E a outra asinha aqui por cima. Acho que ficou mais bonitinho, né? Ah, legal que você vai dando É. um movimento Isso, mesmo, né? vai inventando aqui para a peça, né? Ó, vai Não fica uma ajudando. peça tão chapada também, né? Isso, ó, faz as marquinhas. Aí aqui a gente vai ver na próxima aula a pintura. E o confeito aqui é confeitinho daqueles que vocês viram, que eu já usei bastante aqui, que é a miçanga de chocolate. Tá bom. Então, a gente imagina a infinidade de cortadores que existem para biscoito, a infinidade de formas que existem para chocolate e o que a gente poderia fazer, né? Então, bastante A opção. gente tem uma pergunta aqui da Mari Azakawa. Ela Oi, Mari. gostaria de saber se nessa massa de hoje
posso banhar com a calda de ontem, ou será que derrete por conta do chocolate? Eu acho que ela está falando da calda de açúcar. Isso, a calda de açúcar já é mais arriscado, bem mais arriscado, né? Porque aí a gente tem uma calda muito quente, a mais de 100 graus, né? Então é um pouco mais arriscado. O fondant, ele é quente, mas não é tão quente. Chocolate também é quente, mas nem tanto. Tá ali o chocolate, a cobertura que a gente usou está em torno de uns 45 graus mais ou menos, mas a calda de açúcar é mais de 100 graus, então é teste mesmo. E outra coisa que a gente pode fazer é deixar a peça bem durinha, porque daí, né, deixar ressecar bem, porque aí no banho rápido ali, de repente dá certo. Mas com essa massa de chocolate eu não fiz o teste do caramelo, tá? Mas faz aí que de repente dá certinho. Tá bom, tá ótimo. Você quer passar mais alguma dica nessa aula? Tá, eu acho que a gente tem que falar, aproveitar aqui e falar de preço, né? Porque aí a gente tem, como a gente falou, de rendimento. A gente tem rendimentos diferentes, né? Por causa do tamanho da peça e tal. Então, como é que a gente vai fazer o preço? A gente vai pegar a receita e somar o valor dos ingredientes, para você saber qual que é o custo da massa, né, de uma receita. Tá? E aí eu vou definir o que eu vou fazer. Eu vou vender pirulito. Então, você vai fazer uma receita inteira de pirulitos para ver o rendimento e anotar. E dá para tomar comer, de outro jeito. Né? Ou pode servir como degustação, né? Começar a oferecer isso como degustação. Tá, eu vou fazer, deixa eu ver outra coisa menorzinha, vou fazer as frutinhas. Então, você vai ter que ver quantas frutinhas vão render para ter o rendimento da massa no formato de frutas, para poder colocar o preço, né? Então, a gente vai calcular o que a gente gastou de material, a gente vai calcular o tempo que a gente usou para fazer a receita, né, para modelar, para mexer a massa, para banhar, seja lá o modelo que você escolheu fazer. Então, assim, quanto tempo, quantas horas de trabalho eu demorei? Anota lá o tempo. Porque o nosso tempo, ele tem custo, ele também representa custo, né? Eu preciso de dinheiro para pagar as contas, então é como se fosse o nosso salário. Então, quando a gente fala em mão de obra, é aquele valor que o doce tem que me remunerar, né? Então, eu não posso simplesmente pegar, eu gastei, digamos, R$15, vou vender o doce por R$20, como é que eu vou pagar as contas, né? Se eu fiquei 2 horas modelando o doce. Então, você marca ali quanto tempo você demorou para fazer, vê qual que é o custo da tua mão de obra, né? Quanto é que você cobra na tua mão de obra. E para isso tem o custo de boleira para boleira, que você, né, quem é assinante já deve ter assistido, porque é disso que a gente fala, né? Tá, como a gente calcular quanto custa a nossa mão de obra, né? Como fazer esse cálculo. Tá? Então, você vai pegar o valor que você cobra na tua mão de obra, colocar ali no custo, somar junto com os ingredientes. E aí depois você vai somar um pouquinho de margem de lucro, né? Vai colocar um valor. Então você tem valor de mão de obra, valor de material e um pouco de lucro. Aí tá, fiz uma receita, transformei em pirulitos. Então é o que eu gastei, mais a minha mão de obra, mais o meu lucro somados, divididos pelo rendimento da receita. Aí eu tenho o preço final de venda, tá? E outra coisa bacana é assim, isso que a gente está fazendo é um produto absolutamente artesanal, é como a gente poderia chamar de artesanato culinário. Então, não tem como você comparar o que você está fazendo, o preço do que você está fazendo, com um doce que está lá na vitrine da padaria. Então, são docinhos quase que exclusivos, né? Exatamente. Então, você pode colocar uma boa margem de lucro e o teu cliente que gosta de coisa boa, ele vai pagar o preço. Tá? Então, não se preocupe, você está fazendo um produto de extrema qualidade, porque a gente falou das marcas, né? A gente usou só a marca líder, marca de qualidade. Então, assim, eu sei que eu compro no supermercado um produto que eu abro a lata, eu tenho um melhor ali dentro. Tá, manipulei com higiene dentro da minha casa, transformei nessas coisas lindas, ou seja, você está vendendo um produto perfeito, né? Seguro para o consumo, gostoso, bonito, você vai vender pelo preço justo. Exatamente. Justo para o cliente e justo para você que é um profissional qualificado, né? Qualificado, que se você está sentadinho aí assistindo um curso na Educar, você é um profissional qualificado, tem até certificado. Então, você vai colocar valor na tua mão de obra, não vai fazer leilão dos teus doces, vai caprichar na embalagem, vai tirar foto do teu produto, vai postar lá nas tuas redes sociais e vai ganhar dinheiro. Exatamente, eu acho que a mensagem que fica é o nosso objetivo. Não tenha medo de cobrar pelo seu produto, porque ele vale. Ele vale, isso mesmo. Isso mesmo. E quem gosta do que é bom, paga o preço. Tá? E para doce isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas que, eu vou ganhar mercado, eu vou fazer bem baratinho. Tá? Essas pessoas, elas não fazem o nome delas no mercado como um confeiteiro de respeito, né, de renome. É alguém lá que faz doce baratinho.
Vocês já ouviram alguém fazer propaganda? Ai, na minha festa tem uma porção de doce baratinho. Quem fala isso? Alguém fala isso? Não. As pessoas gostam de falar, ai, eu paguei uma fortuna nesses docinhos aqui que estão na mesa. Né? Então, cobra, valoriza, né? Dizer que pagou o preço correto pelo doce, valoriza o teu doce, valoriza o teu produto, te valoriza como profissional. Então, valorize a sua mão de obra, o seu trabalho, o seu talento. Tá certo? Então, para a gente encerrar a nossa aula, tem uma mensagem aqui da Priscila Keiko. Ela fala, doces de alegrar os olhos. Eu tenho certeza que vai alegrar o bolso também. Podemos finalizar? Então, vamos lá. Melhor final não existe. Então, gente, vamos finalizar aqui a nossa aula número 7. Docinhos para festas de adultos e sugestões de apresentação. Agora eu quero saber de você, que tal divulgar o seu trabalho, o seu produto para 3 milhões de pessoas no Facebook e 80 mil pessoas no Instagram? Bom, hein? Então participe do Vitrine Educar. Para isso, poste uma foto do seu trabalho ou loja e conte um pouquinho da sua história com a hashtag Vitrine Educar. Toda segunda-feira a gente vai lá, vai selecionar uma pessoa e expor o seu trabalho para todo o nosso público. Não perca essa chance de ter mais audiência e conquistar mais clientes. É isso mesmo, né, Silvia? Você até comentou, acho que foi na live, né, que você postando e com a hashtag Vitrine Educar, você vai ser visto. Imagina, né? O tamanho dessa vitrine, né? Vitrine enorme, mas a Vitrine Educar vale somente para assinantes. Agora, se você não é um assinante e quer participar do Vitrine Educar ou ver todo o nosso conteúdo inteiramente de graça, participe. São 7 dias. Faça o seu cadastro, aproveite. É um catálogo de mais de 850 cursos. E além das aulas em vídeo, temos também o material complementar, que são apostilas digitais, tem listas de fornecedores, fotos, dicas, muita coisa lá. Tudo no passo a passo, tá bom? Aproveita. Agora a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Educar. Sucesso é aprender sempre. Olá, bem-vindo a Educar, a empresa de educação